Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ninho Narrativo. Esse é o episódio número 16. Eu sei que você não está perdendo a conta, até porque está escrito aqui embaixo que esse é o episódio 16, então é fácil você não perder a conta. Antes de falar do nosso convidado de hoje, quero dar boas-vindas ao meu amigo, irmão, parceiro, sócio, J. Gui. Seja bem-vindo ao seu podcast também, Ninho Narrativo. Muito obrigado, muito feliz de gravar mais esse episódio. Dessa vez com um visual diferente, tirei a barba, cortei o cabelo, fazer um tratamento de pele, mas fazer o quê? Sou eu mesmo, continuo a mesma pessoa. E hoje o episódio é um episódio muito especial, porque é um episódio improvável, de uma conexão completamente improvável. E eu falo isso sem nenhum receio de incorrer em qualquer inverdade. Estava num evento presencial acompanhando um amigo e cliente. Que já esteve aqui no podcast. Já esteve aqui no podcast. Foi o episódio mais assistido da história do podcast, inclusive até o momento da gravação desse. E aí eu estava disperso, naquele momento do evento, meio que você está meio entediado, com um pouco de sono, meio perdido, meio, meu Deus, né? Precisava. Aí estava fazendo umas anotações aleatórias, e aí sobe uma pessoa ao palco para dar uma palestra de menos de 2 minutos. E ela traz uma frase que não só me tira daquele estado de inércia, de letargia, né, de distração, mas que é uma frase tão potente que, cara, na hora meu olho encheu d'água, cara. Fiquei, putz. Eu precisava ter ouvido, mas não precisava ter ouvido naquela hora. Chegou como fosse um susto, assim, pá! Meu Deus, eu preciso conversar com esse cara no final. E aconteceu que, por uma sequência de eventos, uma cadeia de eventos, eu não consegui ir até ele, mas calhou de, num momento específico, a gente estar na mesma mesa, num almoço. E agora, nós recebemos aqui o Juliano Raimo para esse episódio. E eu queria, cara, antes de qualquer coisa, antes até de você se apresentar, que você repetisse aquela frase que foi super poderosa, pelo menos para mim, naquele momento. E explicasse essa frase também. Perfeito. Nada custa mais caro que mentir para si mesmo. Foi essa a frase. Ela é tão profunda porque ela bate num local sem proteção que nós temos, que é a nossa verdade interior. E quando isso acontece, às vezes mareja os olhos, às vezes dá nervoso, dá inquietação. E o objetivo era esse mesmo. Naquele momento, intencionalmente eu queria gerar essa provocação nas pessoas, e aí sucedeu esses fatos todos e cá estamos. Então, para nós começarmos o nosso podcast, como já é assim, de praxe aqui, as 2 primeiras perguntas para a gente iniciar com o pé direito. Quem é você e por que nós te convidamos para o Ninho Narrativo? Eu sou um lutador inconformado com a mentira e tenho que lutar com isso diariamente. Não sei, eu funciono dessa forma. Todos os dias eu preciso lutar contra as mentiras da vida, as que eu quero contar para mim mesmo, quero contar para outras pessoas, quero contar sobre diversos assuntos. Esse foi um ponto muito interessante da nossa conexão. Eu conectei muito nesse almoço, porque de repente ele começou a soltar uma história numa verdade tão profunda. Eu falei, eu quero contar histórias desse jeito, com essa verdade, com essa intensidade, que não está na técnica, não tá no jeito de fazer, não tá no treino, é simplesmente contar a sua história do jeito que ela deve ser contada, mostrando que você aprendeu com aquilo, quanto aquilo custou na sua vida e de que forma a sua história de vida e o que você tem para construir na sua vida pode fazer pelos outros, que numa estrutura última, na minha cabeça, é isso que a gente vem fazer nesse intervalo de tempo que a gente está aqui, gerar uma marca em alguém. Então, eu sou o Juliano Raimo. Eu luto contra as mentiras aí, com as historinhas que a gente conta para nós mesmos na cabeça. E vocês me convidaram porque a minha fala, num bom sentido, ela incomoda. E aí, vamos conversar. Bom, a gente termina o podcast agora, né? Porque depois dessa a gente não vai falar mais nada, então tá tudo resolvido. Mais rápido da história é isso. Mas assim, essa frase, a gente estava até conversando um pouco antes, ela já tinha, a frase não em si, mas essa ideia já tinha meio que ficado eternizada numa música, né, do Renato, quando ele diz, né, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? O povo mente muito, as pessoas mentem muito para si mesmo, e por que elas fazem isso? É confortável. Essa é a resposta superficial, né? Mentir é confortável.
Por que ela custa caro? Por que o Renato Russo falou que é a pior mentira? Porque mentir para si mesmo é um ato intencional de enganação. Para que você mente para você mesmo se você sabe que aquela história não é real? Não faz sentido algum. Quando a gente avalia isso numa camada mais superficial e mais como se você fosse um observador do que está acontecendo, dá para falar que é mais superficial. Mas a mentira que cada um conta para si, as historinhas que a gente conta para nós mesmos, elas não vêm por essa razão. Ela vem para me confortar. Quando eu minto para mim, é porque eu quero me conformar e me confortar de um comportamento que eu tenho que mascara ou me permite viver suplantando uma dor que eu não consigo resolver. Em outras palavras, é mais fácil eu contar uma história do que resolver um problema que eu sei que eu tenho e que eu não tenho a menor ideia nem como é que começa para resolver. Isso é uma linha de pensamento de o que molda os nossos comportamentos, né? O que nós fazemos para nos ajudar a administrar dores que a gente não consegue resolver até então. E aí os nossos comportamentos vão se moldando a isso. As pessoas que a gente se conecta, normalmente os casamentos, as pessoas elas são perfeitamente encaixadas por esses comportamentos. Eu procuro uma pessoa que cuida de mim, essa pessoa está procurando alguém para ter um certo poder, porque a minha dor é abandono, a dor daquela pessoa é opressão. Entende? Essas pessoas se juntam, elas se encontram, elas se conectam. Mas pelas dores que elas não conseguiram resolver até então. Então, praticamente, vamos generalizar aqui, sabendo que a gente não está generalizando, mas é o normal, então, que o relacionamento ele seja mais baseado em dor do que em amor, no sentido assim da conexão, da primeira conexão. E depois é óbvio, aquilo vai crescer, mas relacionamento, então, é como se fosse uma atração pela dor e a partir daquilo gera algo maior. Na minha experiência de vida, eu concordaria com a sua frase, sim. Por conta dessa questão, as minhas não dores, as coisas que eu tenho resolvidas, elas não interferem nos meus comportamentos. O que interfere no meu comportamento são as dores que eu tenho, porque esse comportamento me protege. Então, se eu tenho uma dor de falar de animais, porque um dia eu tive um cachorrinho que morreu e eu não superei aquilo, o meu comportamento vai me afastar de situações que chegam perto disso, ou me colocar com pessoas que vão servir de escudo para isso, entendeu? Entendi. E aí a gente vai mascarando a solução das dores em outras pessoas, em outras situações, em outros contextos, e eu vou me afastando daquilo e me acostumo com aquilo. E aí vira a minha verdade. A historinha começa a contar para mim que, na verdade, é uma grande balela. É derivada você se acostumou e sabe sobreviver. Uma vez eu estava conversando com um antigo cliente da empresa e ele me disse o seguinte: João, você sabe por quê uma pessoa que cresceu num lar completamente disfuncional, vendo o pai brigando com a mãe, bebedeira, um bate no outro, se xinga e tudo mais, sabe por que essa pessoa tem uma grande inclinação a viver um lar disfuncional no relacionamento dela? Eu falei, não, por quê? Ele me explicou. Porque no lar disfuncional, no caos, na gritaria, na briga, na infância dela, ela aprendeu a sobreviver. Então, ainda que não seja um ambiente confortável, para ela é um ambiente minimamente confortável porque ela sabe lidar com o caos da briga e de tudo que está acontecendo. Então, quando essa pessoa entra num lar ou num lugar de muita paz, de ordem e tudo mais, ela fica desconfortável porque aquilo é um novo. Ela não sabe sobreviver num lugar de paz, num lugar organizado. E como ela está machucada da infância e não resolveu esse problema, ela vai tentar fazer desse ambiente um ambiente todo desorganizado. Mas isso de forma inconsciente. Ela só vai deixar os comportamentos dela meio que ditando isso aí. Então, essa frase que você trouxe, essa ideia, me trouxe essa memória e para mim fez muito sentido isso. E antes de seguir, inclusive, eu gostaria de te agradecer o esforço, reconhecer o teu esforço de vir aqui ao Rio de Janeiro gravar com a gente. Para você que está assistindo, o Juliano não é do Rio de Janeiro, ele é de São Paulo, é um empresário, marido, mais um entrevistado importado que a gente, né? Mais um importado aqui para gravar com a gente, então não posso deixar de agradecer e reconhecer esse teu esforço, porque você deixou sua família, deixou seu trabalho, e quando a gente tem empresa, a gente sabe. Se a gente parar e dedicar 15 horas para a empresa, nós vamos ter 15 horas de problemas para resolver. Então, seus problemas não foram deixados resolvidos, né? E só espera um pouquinho que eu já volto para poder olhar para vocês de novo.
Então, muito obrigado por ter disponibilidade esse tempo aqui para estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Não tem como negar um convite desse tipo, né? Imagina. Muito A obrigado. gente está falando nessas narrativas de relacionamento e tal, e você tem, todos os dias, na sua postagem lá, eu sou eu e minha narrativa, se não salva ela, não salva a mim mesmo. Como é que você consegue fazer esse encaixe, né, no que ele trouxe, né? Ou seja, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Eu botei Renato Russo, botei todo mundo junto aqui, né? É isso, e nessa tua narrativa do dia a dia ali, como é que você encaixa essas duas coisas? Para mim é muito simples, porque é o seguinte, todo mundo tem uma história e ninguém tem a história perfeita. Algumas histórias passaram pelo divórcio, pela violência doméstica, algumas passaram por alguma fragilidade, algum tipo de abuso de qualquer natureza. Todo mundo tem problema ou teve um problema muito grave na história. Uns maiores, outros parecem maiores, outros menores, mas todo mundo teve problema. E no meu caso, especificamente, como você pergunta para mim, eu venho de uma família disfuncional, né, num lar disfuncional, cresci numa favela, cercado de violência, de tráfico, aquela coisa toda. E chegou um determinado momento da minha vida que tudo que eu sabia fazer era me enxergar como uma vítima de Deus e do mundo. Nossa, tudo deu errado, nasci preto, nasci pobre, nasci na favela, mas meu Deus, né, eu sou, né, Deus me odeia, aquela coisa toda, aquele drama. Não que seja, né, um drama a situação, né, um aumento da coisa, mas era como eu me enxergava. Eu me enxergava como menos, como fosse um amaldiçoado por conta da minha história. Chegou um determinado momento, eu tinha 17, 18 anos, eu falei, cara, não, né? Já passou esse tempo, agora eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu já vivi dessa forma até aqui, só que agora eu quero viver diferente. E aí eu comecei a enxergar como eu poderia olhar para a minha história e amar a minha história. A minha história não é a melhor do mundo, mas é a minha, é a melhor que eu tenho, é a única que eu tenho. Então eu comecei a me reconciliar com a minha história. Me reconciliar com as coisas que eu acredito que tenham me feito mal, alguma coisa que tenha sido traumática, porque, querendo ou não, a vida me ensinou algumas coisas. Então, ainda que algumas curvas da minha história tenham sido muito dolorosas, tenham sido muito traumáticas, por assim dizer, me trouxeram grandes ensinamentos. Ainda que eu tenha tido uma família que não fosse a família de televisão, a família ideal, que também é uma ideia, uma utopia, foi a família que eu tive. Então, poxa, ainda que eu não seja aquela pessoa que, nossa, cara, quando eu crescer eu quero ser como meu pai, pelo menos eu sei o tipo de homem que eu não gostaria de ser. Algumas características dele que eu não quero trazer para minha vida. Porque como o fruto não cai longe da árvore, eu não sou muito diferente do meu pai, de forma alguma. Mas conhecendo o que eu posso vir a ser, tanto para o bem quanto para o mal, poxa, então, conscientemente eu vou moldar o meu comportamento para não ser aquilo que eu não admiro e potencializar aquilo que eu acredito que seja legal. Então, salvar a narrativa todo dia, essa frase é uma adaptação, inclusive, de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que ele tem uma obra chamada Meditaciones del Quijote, Meditações do Quixote. E aí, ele traz uma frase que é o seguinte: nós somos nós e as nossas circunstâncias. Se nós não salvamos, não mudamos as nossas circunstâncias, por consequência, nós também não nos transformamos e nós não mudamos. Eu só peguei essa ideia, dei uma pincelada e trouxe para o meu trabalho de uma forma que fosse mais digerível, por assim dizer. Eu sou eu e a minha narrativa, se não salvar ela, não salva a mim mesmo. Então, se todo dia, como o Juliano trouxe, eu me identifico muito com isso, se eu não lutar contra as mentiras que eu conto para mim e as mentiras que se apresentam, eu vou ser só mais um. Num sistema que tem todo um script, querendo aceitar ou não, existe um script para um homem preto que vem numa favela e que tem sobrenome dos mais comuns do Brasil. Primeiro e tem sexto. Um script. Primeiro e terceiro e sexto. Saiu hoje tem o Ferreira e falou. tem o Santos. Santos é o terceiro e Ferreira é o sexto, nome mais comum do Brasil. A história mais comum do mundo é a minha. Então, assim, cara, como é que eu faço para poder ser uma pessoa que quebra esse script? Para não aceitar o script ou o que é esperado de mim, mas para que eu possa ser aquela pessoa que realiza os sonhos que eu sou capaz de vislumbrar. Então, eu sou eu e a minha narrativa, se não salvar ela, não salvo a mim mesmo, é uma ideia de todo dia colocar um tijolo na construção do futuro que ainda não existe, mas vai existir. Só existe aqui na minha cabeça. Eu consigo enxergar, mas eu vou construindo ali. Essa é a ideia.
combater as mentiras. Eu vou dizer isso para você. Não é fácil. Não é uma coisa simples, até porque no momento que, como você disse, ela já está ali, já praticamente é uma verdade para mim, porque foi a forma como eu vivo hoje, né? Como você tem esse estalo de que aquilo é uma mentira? E quais são os primeiros passos, depois que você entendeu que aquilo é uma mentira, para você começar a transformar mesmo numa mentira e fazer essa mudança, né? Fazer essa passagem para uma vida um pouco mais tranquila, é forte demais, né? Mas uma vida um pouco melhor, vamos dizer assim. É um processo de engenharia reversa. Então, como que você identifica a mentira? Como que funciona comigo, a base do protocolo, como ele perguntou, que ele não vai ouvir eu falar, né? Ele tem que assistir o episódio. Esse episódio. Mas eu faço uma engenharia reversa a partir do confronto dos resultados que eu tenho. Então, se eu tenho uma expectativa de vida, estou colocando tijolos para o futuro que eu quero construir. E eu não estou chegando naquele futuro que eu quero construir. Eu não estou tendo o resultado que eu quero. Por que que eu não estou tendo esse resultado? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está me levando para lá. Fatalmente, nessa discussão comigo mesmo, eu vou chegar num ponto que eu vou encontrar uma historinha. Em algum lugar eu vou falar assim, mas se eu tivesse... mas se o fulano... mas se eu vou encontrar uma história dessa. E aí eu começo a administrar essa conversa para entender de fato por que que eu coloquei esse argumento nesse lugar. Então, por que que eu abri... A clínica tem 2 anos, a gente estava falando disso aí, da minha clínica. Tem 2 anos. Por que, se eu estou casado há 14, vou fazer 14, por que essa clínica não nasceu antes? Ela poderia ter nascido antes. Eu já era administradora, ela já era médica. Por que ela chegou só agora? Porque houve uma sucessão imensa de historinhas minhas e delas que fez com que essa clínica não nascesse antes. Algumas bem mentirosas mesmo, que a gente entendeu cada um com as suas. Outras muito mais sutis, que são as mais complicadas, porque elas são... Quando a gente fala de mentira, eu uso termos fortes, intensos, né? Porque ele categoriza bem. Quando você fala, você tem que parar de mentir para você mesmo. A pessoa, ela dá um impacto. Mas a mentira... E você pensa assim, num mentir Pinóquio, sei lá. Mas uma mentira, ela pode ser muito sutil. Ela pode ser uma história com uma leve distorção. Mas já é uma mentira, concorda? Porque ela não reflete o que você está vivendo naquela realidade. Então, se eu falo para você assim, eu gostei bastante dessa mesa, mas eu gostei mais ou menos. Pode parecer uma coisa besta, mas eu estou vendendo para mim uma história diferente da percepção real. Nossa, mas isso aí, cara, é muito bom. Mas é aí que toda a complicação mora nisso. Porque quando eu falo para a pessoa assim, pelo que você está me contando, muito provavelmente existe uma situação complicada no seu casamento. E a pessoa fala, mas o meu casamento é ótimo. Perfeito, né? Ninguém teve coragem de falar pra mim que o casamento é perfeito. E a hora que falar, eu vou falar, cara, abre um curso. Vai acabar com ele. Pode botar o preço que você quiser, mentoria individual, pelo amor de Deus. Mas é bom. Mas por que o seu casamento é bom? Tô casado, no meu caso, né? Eu tô casado há quase 14 anos, a gente tem 2 filhos, a gente trabalha junto, dentro de uma estrutura normal das discussões do dia a dia. Nós temos um relacionamento super saudável, a gente se dá super bem, a gente é bem parceiro. Cara, meu casamento é muito bom. Essa história não tá errada. Não tem uma mentira nessa história. Se você tiver de observador ali da minha história, você vai falar, parece que é isso mesmo. Mas não é. Mas tem a tampa da pasta de dente, a toalha molhada, sabe aquelas coisas? Tem essas coisas. Tem uma série de nuances do meu comportamento que certamente não são legais para a Olivia. Ela fala, quando ele faz isso aí é difícil. É lógico que tem. E talvez mais do que as legais. Uhum. E igualmente do outro lado. Quando eu reconheço isso e eu percebo, eu falo assim, quando a Olivia se comporta desse jeito comigo, quando eu me comporto desse jeito com a Olivia, com meus filhos, os cachorros, na empresa, tudo, quando eu começo a categorizar essas coisas, eu vou construindo uma forma de entender o que eu posso fazer para que, mesmo com essas coisas, mesmo com esses detalhes, mesmo com essas nuances, eu consiga, no final, entregar o melhor dessa história. Incrível, cara. Então, eu falo muito do casamento, porque para mim o meu casamento ele é um pilar muito importante da minha vida, por conta de uma história de família, a gente chega lá depois. Então eu sempre uso o meu casamento, porque o meu casamento é improvável. Quando eu olho pro meu casamento, eu falo assim, tem um monte de coisa que tá errada aqui, mas ele tá dando certo.
São quase 14 anos. Não pode falar que ele não tá dando certo. A gente nunca teve aquela de dormir em quarto separado. Nunca aconteceu isso. Mas por quê? Porque quando a Olivia fala alguma coisa para mim, fala assim, olha, não é o que você fez, mas a forma como você falou. Eu tenho que absorver esse comentário dela, essa observação, e falar assim, primeiro, essa observação foi feita com amor, porque ela não tá querendo acabar comigo, então é uma observação em amor. E por que a forma que eu falei estragou o que eu fiz, né? O contexto todo, na forma que eu falei. E aí eu tenho que ir trazendo isso para dentro de mim e falar assim, mas eu sou um cara firme, eu uso palavras intensas, eu me comunico de uma forma direta, forte. Isso, teoricamente, é uma verdade dentro de mim. Eu me comunico de uma forma direta. Eu falo palavras firmes. Mas isso é uma verdade? Ou eu sou assim porque esse foi o mecanismo que eu desenvolvi para poder me posicionar a partir de uma série de coisas que aconteceram na minha história e esse foi o jeito de eu aparecer para o mundo? Se foi, tudo bem, mas isso não é uma verdade absoluta, percebe? Isso foi construído e se tornou a verdade que permite que eu consiga diversas outras coisas. Mas ela tem um efeito colateral no meu casamento, por exemplo, quando eu me comunico desse jeito numa hora que não preciso. Uhum. E aí a gente aprende a lidar com isso. E como que eu faço nessa hora? Eu tenho que criar mecanismos de botõezinhos, assim. Quando eu estou aqui em família, eu tenho que desligar um pouco esse mecanismo e me fragilizar, ou seja, desconstruir isso que eu tive que fazer para aparecer, porque aqui dentro de casa, eu estou dentro de casa. Aqui é um ambiente seguro, aqui eu posso chorar, aqui eu posso... Pode acontecer qualquer coisa, eu estou dentro da minha casa. Isso aqui, teoricamente, o meu lar precisa ser o lugar mais seguro, mais importante da minha vida. E aí a gente vai balizando. Só que eu tenho isso nos momentos bons com a Olivia, nos momentos difíceis com a Olivia, nos momentos bons com meu filho, nos momentos difíceis com ele, nos momentos bons com a minha filha, nos difíceis com a minha filha, no trabalho, com as pessoas. Então você precisa construir um mapa sobre você mesmo, e é um nível de autoconhecimento numa profundidade tão grande, que é utópico a pessoa falar assim, eu me conheço bem. Não é. Claro que não. Você conseguiu mapear algumas coisas que fez uma diferença enorme na sua vida, e faz mesmo, mas é um trabalho diário, por isso que eu falo das mentiras, todo dia tem que lutar, porque todos os dias você vai falar uma coisa pra alguém, essa pessoa vai dar uma olhada pra você, tipo, pô, não achei legal isso aí. Ou você fez alguma coisa e a pessoa fala, sabe, naquela hora, de repente, a gente poderia ter... E aí, traz isso pra você e vai lá, vai pro teu quarto, seu lugar seguro lá, e vai entender por que você tá fazendo aquilo, se aquilo de fato é genético, você realmente é aquela pessoa, ou se aquilo é um comportamento oriundo, derivado de um problema, e que dá para você ir lá e melhorar aquilo ali, aquilo continua sendo a sua história é perfeita, porque ela transformou você no ser humano que você é hoje. Mas talvez ela tenha ainda mais aprendizados do que só reconhecer que houve uma dor, ou reconhecer que aconteceu aquilo, transformar aquilo num baita de um aprendizado e ainda transbordar isso na vida de outra pessoa. Esse caminho completo é maravilhoso, seria ótimo fazer isso com tudo, mas é difícil. Muito bom. Pra caramba. Eu tô numa sessão de psicanálise, então vocês podem conversar, que eu vou só ouvir vocês conversando agora. Tem um livro que eu gosto muito, de um autor norte-americano, chama Seth Godin. Ele escreve muito livros de marketing, ele é muito famoso nisso. Só que o jeito como ele aborda, trabalha marketing, funis e afins, com um olhar muito humanizado. Ele trata as pessoas de fato como elas são, como pessoas. E tem um livro chamado Isso é Marketing, que ele tem um trecho que ele fala sobre o poder das histórias. Que ele fala o seguinte: se você está andando na rua e um desconhecido te aborda para te contar uma história, você não vai ouvir, não vai dar importância, até mesmo não vai acreditar no que ele está contando, porque estão muito distantes, não tem nenhuma conexão, você tem mais o que fazer. Se você vai a uma loja e um vendedor te aborda querendo te ajudar e te conta uma história, talvez você dê algum crédito, porque você tem ali algum nível de conexão, algum interesse nesse relacionamento. Se alguma pessoa da sua confiança, sua esposa, o seu filho e tudo mais, te conta uma história, muito provavelmente você vai acreditar. Mas você não vai acreditar 100% das vezes, o tempo inteiro, em tudo que está sendo falado. É natural. Agora, nós acreditamos 100% das vezes, em todos os momentos, nas histórias que nós contamos para nós mesmos. Sempre. Pode ser uma história verdadeira, pode ser uma história falsa, pode ser uma crença que te limita, uma coisa que é uma inverdade, mas você acredita 100% das vezes nas histórias
que você conta para si mesmo. E quando você traz essa ideia, eu lembro dessa citação, para mim faz muito sentido, porque o meu jeito de lidar com o mundo, ele mudou completamente quando eu olhei para a minha história e falei, cara, não, a minha história não é uma história de dor, é uma história de superação, uma história é linda, eu amo a minha história. E quando eu me convenci disso, eu comecei a me sentir até estranho. Eu lembro que a primeira vez que eu contei para mim a minha história de uma nova forma, falei, cara, essa história tá parecendo boa demais para ser verdade, é minha mesmo. E cara, é minha história. Ela é boa demais para ser mentira. Eu cheguei a chorar, cara, eu chorei demais. Cara. É boa demais para ser mentira, é verdade. Eu chorei, cara, eu falei, caraca, quanto tempo eu perdi, foi a minha sensação. Meu Deus, eu perdi muito tempo contando minha história do jeito errado, vivendo, me enxergando do jeito errado. E aí, todas as vezes que um desafio se apresenta, eu tendo a ser brutalmente honesto comigo mesmo. Eu me olho no espelho e falo, cara, o que está acontecendo? Por que você está tendo esse problema? Por que chegou nesse nível? O que você fez? Nada no sentido de, cara, você tem culpa nisso, você errou aqui, você é um bosta, você errou. Não é isso, mas você tem responsabilidade, né? E eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações e as consequências dela. Então, o que me levou a tomar esse tipo de decisão? O que eu senti quando eu tomei essa decisão? Por que eu tomei essa decisão? E aí, quando você diz que, quando uma pessoa diz, eu me conheço. Não se conhece, você está se descobrindo. Você vai se descobrir até o fim da vida. Você vai ver grandes filósofos, grandes teólogos, pensadores de quaisquer áreas que falam sobre mentalidade, autoconhecimento. Você vê que os caras estavam se conhecendo até o final. Até na filosofia tem existem duas linhas de pensamento. Uma linha que acredita e defende que Sócrates existiu e outra que Sócrates não existiu. Porque Sócrates não deixou nada escrito. Tudo que a gente conhece de Sócrates é através de Platão. Existem teóricos que defendem a ideia de que Platão pensava de uma forma e aí chega um determinado momento que ele toma a decisão de começar a defender uma ideia mais sofisticada e a partir disso ele, entre aspas, mata a figura de Sócrates, que na verdade era como fosse um alter ego dele. Sim. Porque não há evidências históricas da existência de Sócrates, só os escritos que temos a partir de Platão. E faz muito sentido isso. E eu tendo muito a acreditar e alimentar essa ideia, porque, cara, eu olho para minha vida e vejo, cara, quantas vezes eu mudei de ideia, quantas vezes eu defendia A e agora eu defendo B, eu matava e morria pela ideia A e hoje talvez eu mate e morra pela ideia B e as coisas vão sempre mudando, né? Então, essa tua ideia de que nós acreditamos nas histórias que nós contamos para nós mesmos e que mentir para si mesmo é a pior mentira, cara, para mim isso cai como uma luva, assim, uma coisa que chega a incomodar, porque invoca dentro do coração uma ideia de autorresponsabilidade muito grande. Porque quando você se confronta com essa ideia, fica muito difícil de você tentar fugir dela. Quem é um grande culpado, o grande responsável, por assim dizer, é melhor. Quem é o principal, o grande responsável pelas tuas atitudes, pelos teus comportamentos, pelas tuas crenças, pelos teus valores? Você. E quando nós abraçamos, pelo menos para mim, quando eu abracei a ideia de que, cara, eu não sou um coadjuvante na minha vida, mas eu posso agir como protagonista, aí, cara, tudo muda. Aí eu me senti adulto, sabe? De verdade. E eu queria ouvir de você. Você percebe hoje que as pessoas, elas estão mais responsáveis a respeito das atitudes que elas têm, ou elas não param para refletir? O mundo é tão barulhento, as coisas estão acontecendo tão ao mesmo tempo que já não há espaço para reflexão. O que você enxerga quando você olha para o mundo ao redor? Eu percebo as pessoas, no geral, né, numa espécie de anestesia. Uma anestesia local, não uma anestesia geral. Em muitos casos, a pessoa ela tá vendo o que está acontecendo. Ela tem consciência que está acontecendo alguma coisa, ela tem consciência, talvez, de que algo está errado. Mas ela não tem uma iniciativa ou uma força para fazer alguma coisa sobre isso. Até entender, eventualmente, o que ela está achando que está um desconforto, né? Eu estou observando uma situação, eu fico desconfortável com algo, mas eu não consigo dar um passo, eu não consigo me mover em relação a isso. Eu vejo uma certa anestesia. Penso que pode ser o volume de informação que a gente tem hoje
e o quanto as pessoas têm oportunidades de desconexão da realidade, que é o problema do feed ali, né? Isso me desconecta, porque você imagina se você pegasse metade do tempo que você fica hoje vendo coisas aleatórias na internet e você usasse esse tempo para pensar sobre a sua própria vida. Você provavelmente seria uma pessoa melhor. Bem melhor. Uhum. Ou ao menos muito mais presente, muito mais conectada com a sua realidade. Ainda que você não melhorasse muito, porque precisa de uma iniciativa para melhorar, porque tem que enfrentar a dor, tem que enfiar o dedo na ferida lá, ok. Que você não enfrentasse as dores, mas você estaria tão mais conectado com você mesmo, com uma percepção tão mais aguçada do que os seus relacionamentos promovem quando você está numa reunião de trabalho, quando você está com um familiar, quando você está com o cachorro, quando você está regando a planta. Você estaria tão mais conectado com aquilo que você estaria com resultados completamente diferentes pela percepção da realidade. Uma percepção mais real da realidade. Muitas pessoas estão fazendo tudo no automático, absolutamente no automático. E elas não entendem. Eu conheço pessoas que fazem atividades extras, cerâmica, pintura, qualquer coisa assim, numa tentativa de se reencontrar. A arte tem um poder muito grande, né, de trazer essa reconexão. E as pessoas estão indo para esses cursos no automático. E aí você pergunta, é fácil. Pergunta para a pessoa um detalhe sobre o que está acontecendo. Eu já aprendi a fazer uma pintura diferente. Legal, como é que foi? Agora eu consigo fazer quadros um pouco diferentes. Mas qual que é o impacto na sua percepção da arte de você deixar de usar um pincel normal e agora você usa um pincel que fica a marca das cerdas? O que isso representa ali na história? E se você pudesse deixar um impacto, ao invés de um impacto direto, um impacto em camadas nas pessoas? Aí a pessoa dá tela azul, entendeu? Porque as pessoas estão fazendo as coisas, mas elas não refletem sobre o que elas fazem. E eu vejo isso muito na saúde, lá na clínica. As pessoas fazendo coisas pela própria saúde, mas elas não estão refletindo e não estão absorvendo o porquê de estar fazendo aquilo, por que aquilo é tão importante, por que aquilo faz com que ela melhore. As razões daquele negócio. Eu ouvi dizer que água, limão... Mas por quê? Por que isso funciona ou não funciona? Por que vai funcionar para você? Porque pode ser que não funcione, cara. A gente tem uma coisa incrível que no mundo absurdamente plural, né? Todo mundo é único. Por que a água com limão vai funcionar para todo mundo? Pode ser que funcione, mas testa. E qual é a sua percepção? Me falaram que eu preciso parar de comer carne. Tudo bem, fica aí 2 semanas, não come carne. Depois de 2 semanas, o que aconteceu? Eu com certeza no presídio. Eu estaria morto. Eu estaria preso. Eu teria ido. Com certeza eu teria gasto. E aí, assim, qual que é o impacto disso na sua vida? O que você sentiu? Pra mim não faz muito bem. Por quê? Não me sinto bem. O que é não se sentir bem? Não consegue dar um nome para as coisas. Explora essas coisas. A gente precisa dar nome para as coisas. Tem que criar forma. E dentro do protocolo, uma das tarefas que a gente faz é dar forma para as sensações. Boa. Você precisa conhecer, porque a gente foge do desconhecido. É por isso que a morte é um medo muito grande da humanidade, porque nunca ninguém voltou para contar, teoricamente. Então, assim, eu não sei o que vai ter lá. Esse desconhecido me assusta, então eu não vou mexer naquele negócio. Mas se você pegar a morte e falar assim, vamos falar sobre a morte, e dar um nome para ela, do jeito que você quiser, dá uma cor, dá uma forma, transforma isso num produto de prateleira e fala, para mim a morte é isto aqui. E agora? Cara, agora você faz uma análise sobre isso. E cria um conceito sobre isso, cria uma experiência sobre isso, e passa a ter uma opinião formada baseada numa reflexão no assunto. Para tudo. Eu não me sinto bem quando acontece, sei lá, eu vou ao shopping e não me sinto bem. O que é não se sentir bem? Não gosto. Cara, você é um adulto de 40 anos, me dá uma resposta um pouco mais interessante. Elaborada, né? Isso aí, meu filho fala pra mim que ele não gosta de ir no shopping porque é muito barulhento e isso incomoda ele. A resposta do meu filho é melhor que a sua, ele tem 9. Fala uma coisa um pouco melhor. E aí ele não consegue construir uma resposta melhor, por quê? Falta hábito, ele não está habituado a pensar e construir uma resposta melhor. Nossa, sei lá que razão, por que razão. Só que a nossa vida é inteira em cima dessas reflexões. Como que você se torna um profissional melhor? Não adianta você ficar estudando ininterruptamente. Você estuda, pratica. Vai ter um pouco de sucesso, vai ter um pouco de falha. Por que falhou? Errei aqui, errei ali. Por que deu certo? Isso aqui deu certo, mas eu fiz diferente. E você vai construindo daqui 10 anos, você é um cara incrível.
Mas teve um processo de aprendizado. A escola funciona assim, né? Ensina a soma, depois ensina a subtração, vai empilhando conhecimento para a criança construir um mecanismo de associação de ideias. E nós, como adultos, a gente tem que fazer isso. Ninguém está ensinando, né? Então, a gente tem que fazer isso através de uma observação da própria vida e começar a empilhar. Quando eu ouço alguém falando sobre casamento, aí eu sou casado, então eu pego aquela história ali. Não importa se a referência de casamento dele é ruim, é boa, não importa. Ele está contando uma história sobre algo que eu vivo. Absorve aquela história. Por que ele está falando desse jeito? Nossa, eu nunca pensei nesse aspecto. Cara, elabora, pensa sobre isso, vê como conecta com a sua história, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu poderia fazer melhor, o que eu tenho certeza que eu não quero fazer. Pô, aqui tem uma referência, não quero isso aqui de jeito nenhum. Reflete. Cara, a gente é humanos com cérebros potentes. Uhum. Reflexão. É simples o processo. É absorver uma informação, fazer uma reflexão sobre isso e gerar um resultado depois. Não adianta só ficar com obesidade mental também. Gera um resultado depois. Conta pra alguém. Pensei sobre essa xícara de café. Sabe o que eu cheguei à conclusão? Conta uma história pra alguém. Porque isso solidifica o conhecimento. E aí você decide se isso aí vale a pena, se serve pra alguma coisa ou não. Mas cria o hábito de pensar sobre a própria vida. Isso é talvez um dos maiores ativos que você possa construir na sua vida. É ter o hábito de efetivamente ser eficiente em pensar sobre a própria vida. Muito bom. E você, como filósofo, o que você enxerga dessa perspectiva de pensar, estar presente na própria vida e juntando um pouco aí do que o Juliano falou? Faz algum sentido para você? Porque quando você observa a vida, as pessoas ao seu redor e tudo mais? Eu sou muito observador, né? E sou muito criticado, não por ele, mas às vezes ele fala assim, não é possível você estar prestando atenção nisso. Tô. E... Não, eu vou contar. Vai contar. Estamos andando no shopping, exemplo, estamos andando no shopping. Só você vai me dar razão no final da história dele. Aí você tá lá, sei lá, tomando um sorvete da bate de lata, tá andando, não sei o que e tal. Aí passa um casal conversando sobre um assunto X em voz alta. Alto. Normal. Já me botou na conversa. Dá pra ouvir. Se é em voz alta, eu já estou na conversa. Aí você tá ali distraído, olhando pras lojas, pra moda, não sei o que e tal. Aí ele comenta, pô, mas aquele cara deu mole, né? Eu falei, como assim? Porque ele falou isso. Eu falei, cara, não, calma. Naquele momento eu participei da conversa. Se não fosse para eu participar da conversa, ele falaria baixo, né? No momento que ele quis que eu escutasse... Eu sou muito observador. Você tá errado, já te falei. Toda vez que você conta, as pessoas me dão razão. Então eu tô errado. Você tá errado, tá? Não sei. Vai chegar o 100º episódio, vai repetir, e tudo vai ter razão pra mim. Vou encontrar. Eu realmente, assim, eu tenho muito essa observação. Por exemplo, você estava falando sobre você fazer alguns conceitos e assim e tal. E desde que eu estudei filosofia, e eu não tinha nem cabelos brancos naquela época, eu tinha 25 anos, eu comecei a trabalhar um tema que hoje eu penso absolutamente diferente de quase todo mundo sobre isso, que é quando falo sobre a zona de conforto. Porque você ouve quase todo mundo assim, você precisa sair da sua zona de conforto. E logo depois que eu escuto isso, eu pergunto, mas por quê? Porque eu, por exemplo, apesar de, tecnicamente falando, que olha para a minha história, mas você cresceu numa casa bonitinha, né? Ali pai e mãe, 3 irmãos, não sei o quê, classe média, tal. Para mim, zero estrutura. Eu não tinha conforto dentro da minha casa. Então, eu construí durante 25, 30 anos a minha zona de conforto. Por que eu tenho que sair dela? Porque talvez a nossa definição de zona de conforto seja diferente. O que eu vejo as pessoas dizendo hoje assim, não, você só vai crescer na sua profissão se você sair da sua zona de conforto. O que eu entendo é, você só vai crescer se você deixar de ser preguiçoso. Se você deixar de ser procrastinador. Então chama a preguiça de zona de conforto. No meu caso, a zona de conforto é outra coisa. Zona de conforto, por exemplo, eu chegar na minha casa, eu tenho minha casa, está tudo arrumado, está ali dentro, não sei o quê. Mas você não quer nada além disso? Vamos pensar que eu passei 25 anos da minha vida sem ter nem isso. Para mim isso tá bom. Mas amanhã eu não sei. Hoje isso tá bom. É isso. Então, para mim, eu criei. Eu refleti sobre isso. Eu olhei para minha história e falei assim, mas eu não quero sair da zona de conforto. Eu quero entrar na minha zona de conforto. No que eu considero zona de conforto. Que é isso, assim, eu não tive a família estruturada que eu queria ter. E não estou dizendo que eles erraram. Porque eu penso que o meu pai fez o melhor que ele podia fazer com as condições que ele tinha, minha mãe fez o melhor que ela podia fazer com as condições que ela tinha, os meus irmãos, e tá tudo bem, mas aquilo para mim não foi suficiente. Eu não me sentia incluído e não estava na minha zona de conforto.
Aí agora que eu estou, você precisa sair, amigão. Tenho 50 anos de idade, né? Eu não preciso sair. Até porque talvez a gente pense diferente sobre zona de conforto. Então, eu vejo isso. Você tem que realmente olhar para a tua vida. Por isso eu falei assim, estamos numa sessão aqui de análise, de terapia, de psicanálise, porque eu tenho, cada vez que vocês estão falando, eu tenho voltado, né? E eu tenho visto histórias que eu conto para mim hoje e que eu não digo que são mentiras. Eu tenho consciência da história que eu estou contando, mesmo ela não sendo verdade. Assim, porque não é que seja mentira, porque eu acho que a mentira é quando você está tentando se enganar. Eu não estou tentando me enganar. Ok. Entende? Assim, eu sei o que é, só que assim, eu para me manter na minha zona de conforto, pelo menos por um tempo, eu vou contar essa história e ela é a melhor história. Essa frase eu ouço quase o tempo todo. Não foi o que você disse, mas foi como você falou. E a minha resposta é assim, você já procurou uma terapia? Eu respondo na lata, assim, mas você está certo? Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas é porque tem horas que eu olho para a minha história e falei assim, se eu não falasse assim, ninguém me escutava. E quando eu não me sinto escutado hoje, eu repito esse comportamento. Mas não é porque eu estou mentindo. Mas quando eu não era escutado, eu falava assim e era escutado. Se eu já não estou sendo escutado, hoje eu faço consciente. Mas não é o teu eu verdadeiro. Vamos combinar que um eu verdadeiro, filosoficamente falando, talvez nem no leito de morte eu vou chegar nele? E eu tenho que me aproximar o máximo possível dele, mas mesmo que eu tenha essas histórias que não são a minha verdade, elas fazem parte do meu eu de hoje e a partir daí eu vou trabalhando outras coisas e tal, né? Então, é engraçado, a gente tem uma empresa, empreender, e eu tenho muitas coisas contra as coisas as definições que as pessoas dão, sabe? Do tipo assim, você trabalha enquanto eles dormem. Rapaz, eu vou estar dormindo, junto com eles dormindo também. E tá resolvido. Eu não sou uma máquina. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me divertir, eu tenho que não fazer nada. Eu tenho que tirar 10 minutos para rolar um feed. Por quê? Porque a realidade não é fácil para ninguém. Não tem ninguém assim, a minha realidade é perfeita. Vamos pro CAPES, né? Vamos tomar remedinhos fortes. Porque não é. Então, de repente, você talvez vai precisar de tirar meia hora para não fazer nada, para rolar, tal, ou para chegar. Eu estava vendo, não sei se você já ouviu falar, né? Tem uma psicoterapeuta chamada Andrea Vermont, né? Eu não concordo com tudo dela, não, mas concordo com muitas coisas que ela diz. E ela fala assim: as pessoas hoje defendem você chegar e tomar muitos remédios para a cabeça. Se aquela cerveja de sexta-feira, geladinha no final do dia, te dá aquele alívio, cara, troca o remédio pela tua cerveja. Sabe? Assim, mas faz mal, mas o remédio faz tão mal quanto, às vezes, e depois você tem tanta realização. Então, eu tenho, sim, feito esses tipos de reflexão sobre a minha vida, sobre certas coisas e tal, e tô certo? Não sei, mas tô vivo, o réu primário está intacto, né, até agora, né, eu como carne, talvez por isso... Isso ajuda profundamente. Profundamente. Mas você percebe, olha um assunto absurdamente simples, ele contando a definição de zona de conforto, você não filosofou nada profundamente aqui, ele contou de uma coisa simples. Mas quando a pessoa pensou sobre um assunto, você percebe como ela tem uma autoridade natural naquilo e é interessante ouvir ela falar? Demais. É isso que eu falo. Você precisa pensar na sua vida por causa disso. Foi super legal. Eu detesto esse termo da zona de conforto aí. É horrível, né? É horrível. Mas eu tava imaginando aqui uma coisa, que já não é o que todo mundo costuma falar, e você foi para um outro caminho diferente ainda. Eu vou pensar sobre o assunto um pouco, entendeu? Porque eu não costumo sair por esse lado. E é legal, é gostoso você ouvir uma pessoa que você consegue sentir nas palavras que ela não tá falando aquilo agora, que ela não construiu aquilo ali agora. Sim. Que ela que isso já é um hábito. E isso torna essas verdades com nuances. Quando você conta desse jeito, eu sou consciente que aqui eu tô decidindo pisar na grama um pouquinho, ela tem muito mais poder de verdade para você do que a mentira efetiva. Porque você tá consciente. E você sabe, se eu quiser fazer alguma coisa por aqui, eu sei que aqui tem um ponto. Eu vou ter que mexer aqui. É completamente diferente. Uhum. Você não tá no engano. Você tá consciente. E o dia que você decidir que essa zona de conforto tem que ser outra, você fala, beleza, eu tenho umas 3, 4 histórias aqui que eu sei que eu conto elas de um jeito diferente, que eu poderia fazer alguma coisa lá. E aí você vai pra lá. É porque não é sair da zona de conforto, mas é criar uma nova zona de conforto.
Tem, assim, é um empilhamento, é né? isso. É um empilhamento. Agora, minha zona de conforto, na sua definição, passa a ter esta configuração. Ela é um pouquinho diferente da atual. O que eu preciso fazer para chegar lá? Pô, essa história eu vou ter que mudar um pouquinho. Tá bom. E é isso. E aí você decide como que você quer trabalhar isso aí. Como eu fiz quando fiz a bariátrica há 11 anos. É confortável para mim, porque, assim, mas você é gigantesco. Era gigantesco. Ele falava assim, parecia que você estava pensando no mundo, né? Gerava até gravidade à sua volta, né? Porque eu perdi 71 quilos. Isso aqui a gente fala, entendeu? Fora. Não, a gente fala aqui para todo mundo dentro para ficar gravado. Mas, assim, chegou um momento em que eu estava confortável, porque eu sabia onde comprar roupa, eu comia e bebia tudo que eu queria fazer, então, ponto, estava confortável. A quantidade que você queria fazer? Na quantidade que eu queria fazer. Como é que você engordou? Ele tem consciência de como ele engordou. Eu tenho consciência. Mas todo mundo tem. Por exemplo, eu trabalhava no Banco do Brasil, no prédio principal aqui no Rio de Janeiro, e em frente tem o restaurante do Bondinho, né, ali de Santa Teresa. E eu comia ali todo dia, por quê? Porque com 150 quilos você não vai andar muito. Eu atravessava a rua e sentava ali para comer. 300 gramas de comida e 700 gramas de sobremesa. Cara. Mas eu fazia consciente, por quê? Porque eu gosto mais de doce que de salgado. Excelente. Enquanto eu estiver com fome, eu vou comer doce. Pronto, foi assim dessa forma. Só que, ali nesse meio, eu olhei para um afilhado meu, né, o Joãozinho, né, que é inclusive nosso editor de vídeo, não vai cortar isso não, deixa aí, vou falar de você mesmo, tal, né? E em 2014, o Joãozinho tinha 8 anos. E eu falei assim, eu tô feliz, tô na minha zona de conforto, mas eu não vou ver ele fazer 15. Porque eu tô com 39 anos pesando 151 quilos. Aí eu decidi começar todo esse processo, mas eu estabeleci o lugar que eu queria, a nova zona de conforto. Eu não estabeleci uma coisa louca, não vamos andar pela Indonésia com a mochila nas costas. Eu vou chegar aqui, fiz o do trabalho, tal. Tanto que quando eu emagreci, e um dia sentei para brincar com ele no chão, que eu nunca tinha feito isso, né? A minha comadre, ela chorou, ela falou assim, você viu que você está sentado no chão brincando com o João? Por quê? Porque é um novo passo da minha nova zona de conforto. Mas é zona de conforto. Eu fiquei ali 5, 6, 7 anos. Até agora eu quero aqui. Então, é por isso que, para mim, não é uma coisa que eu estou criando agora. É uma coisa que eu trabalho há décadas na minha vida. Por quê? Porque na minha infância eu não tive. Então, eu tive que projetar isso e fazer até um dia que eu cheguei. Pô, agora eu estou aqui. E aí você vai crescendo e cada vez melhor, né? Mas, você da minha zona de conforto, rapaz, não vou mesmo. Mas tu não me tira do meu sofá, mas não tira do meu sofá. Não vai me tirar, porque eu não quero. Hoje eu quero estar aqui e tenho noção de que, mas está perdendo tempo, mas quem é o tempo? Exatamente. E quem disse que eu estou perdendo tempo? E quem disse que eu estou perdendo tempo? Quem determina isso? Eu gosto muito dessa frase. Quem falou? É isso. Eu sempre pergunto por quê? Quem disse? Por quê? Quem disse, né? Me explica. Porque, assim, para mim tá bom dessa forma. Mas para mim não tá. Pô, mas aí você muda. Aí você tem uma vida sua. É por isso que é isso. Eu achei muito boa essa ideia que você trouxe sobre o bem-estar, citando aí André Vermont, sobre a questão da cerveja, porque você trouxe um ponto que eu acredito que pode vir a ter muita conexão com o trabalho do Gil junto da empresa dele, a clínica e tudo mais. Porque nem sempre, né, o que vai te trazer mais saúde, mais bem-estar é um novo remédio, um novo medicamento. Às vezes é um novo comportamento, um hábito, às vezes é deixar de demonizar, por assim dizer, uma cerveja, uma pizza no final de semana, um jantar com a família, com uma comida que seja um pouco mais pesada, que, poxa, tem muito mais caloria, mas, poxa, o valor emocional que isso tem não contribui para o tratamento. E aí você chegou a mencionar que tem uma clínica e tudo mais. Fala um pouquinho, como é que é o teu trabalho, o que vocês fazem, como é que funciona, mais ou menos? Isso que você falou é a medicina do estilo de vida. Isso que você falou. Uhum. É a medicina baseada nos pilares que satisfazem o ser humano, tanto emocionalmente como na saúde. Sono, tem uma questão metabólica envolvida, mas um desses pilares, por exemplo, é relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa está num plano alimentar super intenso, mas vai ter o almoço de domingo na casa da avó, vai ter aquele macarrão. Esse final de semana, a família inteira vem do interior, sei lá. Não come o pão de manhã, faz um ovinho ali com uma salada e come o macarrão. Vai ser mais saudável para você fazer isso do que manter o plano alimentar e ficar na frente da sua família inteira comendo mato. Entendeu? Porque
as relações, elas são um pilar fundamental no estilo de vida, na qualidade de vida da pessoa. Por isso que o pessoal das Blue Zones, que são aquelas áreas dos centenários, né? Que tem algumas áreas no mundo que são as Blue Zones, que eles vivem 100 anos. É só você observar como eles são. Os relacionamentos são super saudáveis. Todo mundo se ajuda. Porque isso o ser humano é relacional. Por definição. E muitas vezes acontece isso. A Olivia falou isso essa semana. Às vezes o paciente não quer fazer um tratamento completo porque ele quer fazer o Botox. Porque ele está incomodado, cara. Ele quer fazer o Botox. Ela fala, às vezes esse Botox vai salvar o tratamento. Porque ele vai começar a se olhar tão melhor no espelho que ele vai falar, pô, agora eu vou fazer o resto. E ele vai engajar melhor no tratamento. Deixa. Faz parte, essa sensação de bem-estar, ela é fundamental para a gente trabalhar as conquistas dos projetos que a gente tem. Então lá na clínica, né, como eu te falei, a gente tem uma clínica de medicina funcional integrativa e bem-estar, porque alguns tratamentos acontecem lá na clínica. Então nós temos uma área para tratamentos, para medicações e tratamentos estéticos. Então existe bem-estar acontecendo lá na clínica, mas não por conta só do procedimento. Não é porque você está lá fazendo uma suplementação lá na cadeira com massagem e tal. É gostosinho, claro. Mas a ideia é que o bem-estar esteja no processo. O tratamento é fundamental. Você, pela cirurgia que você passou, você sabe a dificuldade que você tem com vitaminas. Deve ter uma lista de suplementações aí que você graças a precisa Deus, fazer. fui liberado com 2 anos, porque eu só mexi no estômago, né? Ótimo, excelente, maravilha. Eu não, porque é uma grande dificuldade, uma grande dificuldade. A absorção de vitaminas e minerais. Então, tem gente que tem que estar lá, e às vezes não é tão prazeroso. Porque no começo é porque está no começo. E depois de um tempo é porque assim, cara, cansei mais isso aqui, e eu vou ter que fazer isso aqui o resto da vida. No seu caso, cara, que bom que você passou pouco tempo. Muitas vezes o tratamento acaba não sendo um bem-estar. É bom o depois, né? Porque vai se sentir melhor, tudo bem. Mas às vezes ali já não é, por mais que a cadeira tenha massagem, faça aquecimento, tenha um cheirinho gostoso, mas chega uma hora que aquilo não é tão legal. Então o bem-estar precisa acontecer no processo dentro da clínica. Quando a pessoa está lá, quando ela pensa na gente, ela precisa ter uma sensação de bem-estar. Quando ela é atendida por um humano, é isso. É uma sensação de bem-estar, porque o robô fala assim, cara, uma mensagem automática que chegou ali porque mandou num horário diferente, fala assim, sua mensagem chegou, calma, alguém vai te atender. É uma confirmação de que não foi pro lugar errado, que a sua mensagem chegou lá na clínica. Mas a partir dali um humano tem que te atender. Porque a sua dor não é uma dor normal, você não está comprando um e-book, você pode estar pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, pode estar com uma questão crônica, você pode estar pulando de diversos especialistas e ainda não conseguiu fechar um diagnóstico. E sem contar que quando a pessoa procura um tratamento, vai buscar informações e afins, ela passou por um processo interno e emocional. Porque chegou um momento, vamos imaginar um cenário de uma mulher que está muito acima do peso, para ela decidir, cara, eu estou gorda, eu estou doente, porque obesidade é doença. Tem CID, inclusive. Tem, né? Pronto. Estou doente e quero tratar essa doença, eu quero voltar a me amar, ponto. Eu imagino o custo emocional até ela chegar a essa conclusão. É enorme, porque tem conceitos da sociedade, de aceitação. Isso é muito mais profundo do que parece. Então, qualquer pessoa, quando ela tem essa decisão, tem pessoas que, infelizmente, elas não têm tempo para pensar na decisão. O paciente oncológico, às vezes, ele tem que ir, porque ele precisa resolver logo. Contagem regressiva. Mas doenças metabólicas, elas não te dão, mas elas permitem que você pense um pouco. Porque só que vai piorando, né? Você vai aumentando, os marcadores inflamatórios vão piorando. Você demorou quanto tempo para decidir? Estou gordo, reconheço, estou gordo, e agora eu quero emagrecer, quero resolver. Quantos anos durou a tua jornada vivendo e aceitando a obesidade? Foi uns 2 ou 3 anos. Eu ia fazer 2 vezes a cirurgia, né? Por 2 vezes, né? Na primeira vez, além dessa situação toda do afilhado, aquilo tudo e tal, mas fica sempre, uma cirurgia, nunca mais vou poder comer na minha vida, porque eu não sabia, assim, só tinha... E aí, quando eu tomei a decisão mesmo, tipo assim, não, eu quero ver fazer 15 anos e eu vou fazer isso agora, foi o dia que eu pegava o metrô do centro da cidade até um bairro, e depois tinha que pegar um ônibus até o outro bairro onde eu morava na época. E tinham 2 ônibus. Um que passava na porta da minha casa e um que me deixava numa praça que eu tinha que andar uns 5 minutos até a minha casa. Eu não passei na roleta do que me deixa na porta da minha casa. Eu tinha que começar a pegar onde eu estava mais longe, porque eu não passava mais na roleta.
E aí você junta, e aí a cereja do bolo, eu já tinha decidido e fui. Por que eu não fiz em 2011? Porque eu sentei na mesa do profissional, né, a mesa do profissional, ele não me deu bom dia, boa tarde, boa nada. Ele também falou assim, 11% das pessoas morrem na mesa cirúrgica. Prazer, e fui embora. Tá de brincadeira. Acolhimento Hoje, de Sabe, excelência. assim, eu sei que as pessoas morrem, né? Mas assim, não. E aí eu volto atrás, falei, eu vou pegar o ônibus, vou não sei o que e tal, mas continuar, porque aí o ônibus não foi tão decisivo. Mas ver o João e o Pedrinho, né, que é irmão, crescendo, e eu sem poder fazer o que eu queria, aí sim foi decisivo. E aí eu arrumei o médico e não falou nada pra mim. Foi fazendo, me acompanhando, não sei o que, fiz tratamento, papá, aquilo tudo tal. Um mês antes da cirurgia, então, ó, 0,3% das pessoas morrem na cirurgia. Mas eu estava um mês antes da cirurgia e é realmente uma informação que eu precisava saber. Claro. Porque aí, assim, eu já tinha decidido e tal, mas eu não sabia nem o nome do médico. Você vai morrer, que eu não vou morrer, moço. Na sua mão, não. Entendeu? Eu posso morrer atropelado quando eu sair mais aqui. Com você, não. Então, foi isso que... Esse foi o start. O primeiro start foi não mudar de ônibus, né? E depois foi essa insistência assim, não, peraí, eu preciso ver meus afilhados, eu preciso vê-los crescer e brincar. E aí, com eles, né? fazendo um recorte de gênero, eu fico imaginando que para a mulher o peso emocional seja muito maior. Porque tem toda uma expectativa sobre ela, tem toda uma questão de capital erótico também, do quanto ela é desejada, seja dentro de casa, fora. Jota, é pros dois. É pros dois. A gente tem um caso de um homem que ele chegou lá e o relato dele foi o seguinte: minha filha veio me abraçar e ela falou, e aí, barrigão? Aí ele falou assim, pô, tá ruim, né? Aí ele falou, não, eu vou resolver. Aí ela, não, papai, mas eu gosto do seu barrigão. Isso gerou um conflito de identidade, porque ele falou, cara, minha filha está se apegando a algo que não sou eu. Olha, pura inocência. Olha onde vai parar isso aí. Cara, ele tá num baita de um conflito, assim, porque ele tá resolvendo, ele tá se tratando, mas você percebe que vai, assim, a hora que pega num pilar importante da sua razão de viver. Eu tenho 2 filhos. Cara, se minha filha fala um negócio desse pra mim, eu não imagino como é que ia ser. No dia seguinte tá no alface na água, né? É. Mas é uma coisa assim, por isso que é muito importante a gente as pessoas falando sobre propósito de vida, essas coisas, meio que, assim, já enche o saco às vezes a história. Já, né? Mas quando a gente traz para um conceito de seriedade mesmo, nesse caso, assim, a gente está falando da saúde de um adulto de 40, 50 anos, e é por causa do propósito de vida que ele tomou uma decisão para salvar a própria vida, cara, aí a gente está falando de propósito de verdade. Legal. Entendeu? Porque ele não tá, assim, ele tá doente, ele tá com uma condição de saúde doente, mas ele teria como ir manejando, ele poderia ir empurrando isso aí e daqui a pouco... Empurrando com a barriga, literalmente. Como eu fazia, né? Empurrar com a barriga. Mas ele poderia ir, assim, ele não tá numa situação super crítica. Então daria, ele teria tempo de ir pensando, e pesquisando, e ir lá, falar, não, daqui a pouco a gente vai ver, não, vamos ver se eu começo a treinar alguma coisa e tal. Dava tempo dele ir empurrando essa história se fosse simplesmente um incômodo. Agora, entrou por um canal de altíssima prioridade, entendeu? Que é uma das razões da vida dele. Aí mexeu para valer. Então, como aconteceu com você, como acontece com todo mundo que toma uma decisão de algo muito importante, de alto impacto, é na hora que você sente que vai pegar para valer. Entendeu? No meu caso, por exemplo, se algo ameaçar afetar o meu casamento, eu tomo essa decisão imediatamente, porque é um pilar fundamental na minha vida. Não pode abalar meu casamento para mim, não pode. Só que tá atrapalhando, vamos resolver. Ali o mecanismo é mais complicado. Incrível. Por isso que eu falo para todo mundo, case bem. Case bem, cara. Case bem. Senão o negócio complica. Eu fico refletindo sobre essa questão de relacionamentos, e apesar de ser um homem solteiro, eu abro para os relacionamentos que hoje vivo, né? Seja para as amizades, seja para os relacionamentos comerciais, porque não é todo tipo de projeto, de contrato que é interessante fechar, porque às vezes, apesar de financeiramente ser interessante, você sabe que aquela pessoa mais vai trazer mal para você do que bem, pelo comportamento dela e pela convivência. Você sabe que, enfim, o ambiente influencia o comportamento e tudo mais. Uma amizade, poxa, eu gosto muito dessa pessoa, mas essa pessoa tem uma configuração de vida completamente oposta à minha. Eu sei que se cruzar os 2 universos, vai
É como se estivesse trazendo lixo pra dentro de casa, sabe? Eu não quero. Não é que seja ruim o jeito que ele viva, mas pra mim, pros meus valores, meu momento me atrapalharia. Então, tendo a medir muito, isso é muito seletivo na questão de relacionamento e tudo mais. E aí, quando você estava falando, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Será que as pessoas hoje pensam nisso com carinho ou só deixam a vida levar? O tipo de relacionamento que tem, o ambiente que frequenta, o tipo de valor que nutre. As pessoas refletem, do teu ponto de vista, as pessoas refletem sobre quem elas são e quem elas querem ser, ou elas só estão deixando a vida acontecer muito no automático, como você já tinha mencionado? Tem todo tipo de pessoa. Tem quem tá buscando, sempre querendo algo mais. Tem os eternos insatisfeitos do lado ruim, que são insatisfeitos porque não conseguem ser capazes de ser agradecido pelo que já tem, mas almeja algo diferente, quer empilhar algo mais, como você falou da sua zona de conforto. Você é agradecido pelo que você construiu e eventualmente você quer construir algo mais aqui em cima, mas você tá bem com o que você tem, então é um inconformado positivo, né? Tá legal aqui, eu quero algo mais, mas não tá ruim aqui, eu construí isso aqui sozinho, cheguei aqui, legal, eu quero algo mais. E tem o inconformado que é ingrato mesmo, esse aí. Tem todo tipo de pessoa, mas ainda assim a experiência, os números, né? Pelo volume de pessoas que a gente conversa, a maior parte das pessoas está num automático por cansaço. A maior variável que eu vejo assim, é cansaço. A pessoa ela simplesmente fala, cara, eu não tenho energia para mexer nisso agora. Ou para mexer nisso. Né? Eu não tenho energia. Estou numa fase de trabalho, estou trabalhando enquanto está todo mundo dormindo. Eu não tenho energia para cuidar da minha mulher, que é um peso agora. Cara, não tá bom, mas eu não vou mexer nisso agora. Mas só piora, né? Porque ele tá trabalhando enquanto os outros dormem, porque é uma fuga para não resolver esse problema. Lembra do comportamento que é para tirar, para confortar a dor? Então, todo workaholic esconde um problema de relacionamento de casa. Todo acesso acaba revelando uma falta. A gente fala muito isso. Claro. Não, é natural. A gente tem um copinho dentro da gente e a gente vai enchendo esse copinho. Uma hora esse copinho transborda. Só que ele não tem para onde transbordar, ele transborda para fora. O que é para fora? É o outro. Por que eu acho fulano super legal? Porque ele tem algo que está sobrando em mim. Gente com visão positiva. Pô, eu gosto muito do fulano. Ele tem tanto daquilo que ele transbordou em alguém e ele encontrou alguém que tem aquele comportamento. Passou a gostar daquela pessoa por isso, porque ele está transbordando dele naquela pessoa, na perspectiva dele. Quando eu não suporto fulano, é porque essa insuportabilidade que eu tenho transbordou e eu decidi transbordar naquela pessoa, porque ela tem um comportamento que justifica. E eu falo, não suporto fulano. E aí, eu tenho que ter uma consciência de que é o seguinte, fulano me irrita. Não. Eu me irrito quando fulano faz tal coisa. Fulano só tá fazendo a coisa dele lá. Puxando pra responsabilidade, né? Por que eu me irrito? Aí volta pra aquela história que eu tava falando do casamento, das coisas que a Olivia fala, meu filho fala. Por que quando ela fala daquele jeito comigo me incomoda? Não é culpa dela. Me incomoda porque eu tenho uma fragilidade naquele ponto que encostou ali. Eu tenho uma dificuldade de lidar com aquilo. Então, as pessoas elas estão cansadas num nível de estresse absurdo, porque é uma pressão, porque você tem que ter tudo que for possível, você tem que ter a vida do Instagram, né? Você precisa você tem que ter o carro do ano, o negócio do ano, o corpo do ano. As pessoas elas estão obcecadas pelo shape. Obcecado, né? É uma doença isso praticamente. É uma doença. O fisiculturismo, o Brasil virou o país do fisiculturismo agora. É o segundo maior país do fisiculturismo no mundo, é o Brasil. Inclusive eu tava cortando o cabelo e aí o barbeiro falando sobre, com um rapaz do lado, que eles estão comprando agora a Dura e Deca, não entendo, não sei o que é, na farmácia, que agora tá vendendo na farmácia, eles mesmos aplicam, estão fazendo de tanto em tanto tempo. Aí eu falo, um passando a receita pro outro, como se fosse uma receita médica. Em nenhum momento eles mencionaram, eu estou fazendo acompanhamento médico e o meu médico me indicou fazer dessa forma para resolver esse problema. Não, eu vou botar o shape porque não sei o que, o carnaval tá vindo, eu tô não sei o que, o ciclo. Opa, não pode bater na mesa. Ela tá batendo na mesa, falando de carnaval, batendo na mesa. Eu falei, cara, que loucura, isso é doença. É doentio, né? É um desvio. Agora, se você traz isso para sua realidade de tudo que você vive, casamento, trabalho, filhos, paternidade, maternidade, o que quer que seja dos seus relacionamentos, quantos shapes você está tentando colocar por causa do carnaval em cada uma dessas áreas? Boa.
Porque o cara resolvendo a vida dele com hormônios por conta própria. Porque o vizinho falou que funciona. Porque ele consegue resolver. Em que estado que ele tá naquele assunto para ele decidir? Porque esse cara sabe que ele tá fazendo errado. Sim. É muito óbvio para qualquer ser humano adulto que manipular hormônios no próprio corpo sem acompanhamento médico não é uma ideia. Não é legal. Não é cognitivamente saudável. Você não tá pensando bem na vida. E aí ele tá usando um jeito por causa do carnaval. Agora, quantas manipulações hormonais eu tô fazendo no meu casamento para poder melhorar alguma coisa de um jeito rápido? Com os meus filhos, com o meu trabalho, com os meus clientes, com tudo que eu vivo. Quantas vezes eu tô usando atalhos que eu sei que não são certos, porque nesse caso é categórico que não é certo, mas alguém me falou que funcionou. É o jeitinho, né? O nosso jeitinho. Sempre. Que era para ser talvez um dos maiores valores do povo brasileiro, a nossa capacidade de dar jeito. Cara, a gente tem capacidade de dar jeito em tudo, mas a gente decidiu, no geral, né? A marca que a gente decidiu colocar é que o jeitinho é o trambique, né? E aí a gente dá jeitinho para tudo, porque é normal. É normal dar um jeitinho. Não, resolve aí, depois a gente vê lá. E aí o pessoal tá botando hormônio para dentro do corpo, o pessoal tem relacionamentos com traição, porque uma vez só. Tá tudo bem. Não, mas não teve amor. Certos meios até incentivam, né? Não, mas não teve amor. A minha mulher eu amo, ali não teve. Aí no trabalho, não, mas cara, foi só uma nota, foi uma só por fora. E a gente tá botando hormônio pra dentro pra pegar o shape até o carnaval em todas as áreas da vida. Às vezes por falta de conhecimento, pode ser. Às vezes porque o conhecimento mostra que vai ser um trabalho difícil de fazer e eu não tô disposto a correr ao esforço que eu vou ter que empenhar pra fazer isso funcionar. E aí a gente vai empurrando, vai no automático. Mas todo mundo faz. Mas o fulano lá também tá fazendo, deu certo pra ele. Quem disse? Bom, pelo menos na minha geração, eu fui criado com a minha mãe me dizendo todos os dias, mas você não é todo mundo. Pronto. E eu vou falar um negócio pra você. Depois de muitos anos com um filho pequeno... Você fala isso porque eu acho que é uma verdade universal. Mas você não é todo mundo. Sabe? Você assim, não é o fulano. É isso, porque funciona... Mas eu não sou pai do fulano. É isso, eu sou... mas o fulano vai, mas eu não sou pai do fulano. Minha mãe está aqui sentada novamente. Né? Depois de 23 anos falecida, veio aqui, ó. E eu me tornei, você não é todo mundo. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra, eu falei na palestra. Aí. Eu me tornei essa pessoa. Mas quando eu falo na volta a gente compra mesmo. Sim, tem que ser. A mãe talvez não fale em qual volta. Qual volta? Ela falou que numa volta a gente vai fazer. Numa volta. Mas o grande cerne dessa questão aí dos hormônios, aí, por exemplo, é que é a tendência de buscar o atalho porque é mais fácil, porque deu certo lá e, cara, aí sem declarações genéricas, né? Mas assim, o Brasil é o país da impunidade. Sim. Mas a tua consciência não é impune com você mesmo. Então, a tua consciência vai cobrar. Você trouxe fez uma citação curiosa, você falou que você e a Olivia, né? Vocês são um casal improvável. Até eu notei aqui, eu falei, improvável. Ele falou, depois eu conto. Eu falei, quero saber, depois, e aí? Aproveitar que depois como assim improvável? Vai ser agora. O depois é agora. É um casal improvável tem que ter alguns pilares essa história. O primeiro ponto da história é porque eu venho de uma história de família de casamentos não bem-sucedidos. Assim, da bisavó que separou do bisavô, a avó que separou do avô, da mãe que separou do pai. Então, a construção de casamento, da definição de casamento, para mim, sempre foi uma construção de que esse negócio não funciona. Né? A minha avó falava uma frase muito célebre, assim, o casamento é uma instituição falida. Essa era a frase, assim. Essas foram as crenças que eu teria a oportunidade de herdar na história e compactuo absolutamente com o que você falou. Ninguém ali tem culpa, fez certo ou errado. As coisas aconteceram como elas... Foi a experiência deles com aquilo ali. Era o que tinha que acontecer na circunstância que aconteceu. Então, beleza, isso aí tá tudo bem. Mas era muito improvável que eu decidisse por um casamento pela experiência de vida. Não tem próximo, na minha família próxima, não tinha ninguém casado. Nem todas as pessoas eram separadas. Então, eu não tinha essa experiência. Por que eu vou me meter numa história dessa? Nem sei como é que funciona. Porque uma coisa é você estar num lugar cheio de briga, você fala assim, eu tenho uma experiência de um que não funciona.
Agora, eu não tive essa experiência. Eu morei com a minha mãe, quando o casamento deles acabou, meu pai saiu, eu fiquei com a minha mãe. Então, eu nem tive a experiência, eu tive uma experiência de ausência construída na minha cabeça. Então, era pouco provável que eu decidisse por uma família. Por contar assim, para que eu vou casar? Cara, esse conceito não funciona. É uma instituição falida. Então, eu tinha tudo para não ser um cara em busca de um casamento. E eu sempre fui um cara em busca de um casamento. Eu sempre entrei em relacionamentos em busca de construir uma família. É como é. E ter filhos, a mesma coisa. Se eu tive um pai ausente, porque ele não estava presente ali, né, pelas circunstâncias, que raios, cara, eu vou me meter numa paternidade? Eu nem sei o que é isso. Disso que eu falo que é improvável. E eu sempre tive o desejo de ser casado e ter 2 filhos. Sempre um menino e uma menina. Como são as coisas. Sempre quis casar e ter um casalzinho. E aí, o casamento com a Olivia é improvável, por quê? Porque quando a gente se conheceu, eram circunstâncias muito, muito diferentes. Foi muito curioso, porque a gente morava a poucos metros de distância, no mesmo bairro, 2 ruas de diferença. E nós nos conhecemos num evento, porque o meu melhor amigo na época era melhor amigo da melhor amiga dela, e ela foi parar, eu fui parar no aniversário dela, enfim, aí deu no que deu. Mas foi uma história que nasceu meio improvável. E ela contando, muito interessante, porque ela contando histórias sobre traumas de gente que perdeu tudo, que quebrou, e ela fala, eu tenho traumas em relação a isso aí, eu cuido muito bem do meu dinheiro. Isso foi de 2008 para 2009. Em 2008 eu quebrei na crise do subprime, quebrei de verdade, fiquei com dívida até 2010. E eu lá tentando conquistar uma mulher que falava que isso era complicado. Quebrou com força. E eu quebrado com força. O último boleto de dívida eu resolvi em janeiro de 2010. A gente já tava para morar junto. E ela sabia? Sabia por alto que eu tava ajustando. Então, assim, não foi quebrar, assim, uma rachadurinha. Rapaz! Então foram umas circunstâncias assim, e ela, numa família visualmente estruturada, com os pais lá, com o irmão, a família que você olha de longe e fala, cara, o que a gente imagina que seja uma família normal, é isso aí, com todos os problemas que toda família tem, mas eles estão lá, eles estão todos lá, né, juntos. Na minha concepção, uma família muito mais normal que a minha, né? Eles estão lá todos juntos e a vida acontecendo. E acabou que as circunstâncias todas fizeram que esse relacionamento deu certo. E a gente casou e estamos aí, né? Em fevereiro vai fazer 14 anos. Que incrível, cara. E eu sou um defensor do casamento. Eu falo para todas as pessoas, cara, se você não sabe o que fazer da sua vida, arrume alguém bom e case. Isso vai mudar a sua vida. Você realmente vai ter uma vida melhor se você casar bem. E se você casar bem, tenha filhos, que vai ficar melhor ainda. É um monte de desafio. Mas se você tem um desejo mínimo de ser uma pessoa melhor, você tem obrigação de ter um casamento e ter filhos. Muito bom. Obrigação, porque nada vai te lapidar mais como ser humano, como pessoa mesmo. Nada, em nenhuma circunstância vai te lapidar mais do que você ter um casamento e você ter filhos. Porque o casamento te lapida na horizontal como um adulto. Então, é a pessoa que vai... Não é que ela vai bater, né? Mas é a pessoa que olha pra você, que te dá o choque adulto da realidade, que fala assim, cara, não dá pra ser assim, não tem como, isso aí não, essa estrutura não vai sobreviver se você continuar assim. Muito bom. Entendeu? E os teus filhos, eles vão te lapidar na vertical. Os teus filhos vão fazer você ser alguém que vai justificar que eles carreguem alguma coisa sua e que isso vai se perpetuar, mas só se você for alguém decente pra eles, porque senão eles vão levar a porcaria que você deixou, entendeu? Ou tem uma coisa que eu jamais vou fazer na minha vida porque meu pai fazia não sei o que comigo, entendeu? Uhum. Eles só vão falar com orgulho do pai e da mãe se você se tornar a pessoa que gera orgulho neles, não por você, mas porque de fato você conseguiu colocar uma semente neles de algo bom seu, efetivo, entendeu? Então, não existe... Tem gente que vai falar da espiritualidade, eu concordo plenamente, a minha vida se transformou completamente quando eu comecei a desenvolver o pilar da espiritualidade, 100%. Mas a espiritualidade, ela te lapida para cima, para sua capacidade de fazer pelos outros, por quem mais você faz o que você faz. Por que vale a pena você fazer não só pelo teu núcleo, mas também pelo núcleo do outro. A espiritualidade vai fazer isso muito por você. Uhum.
Mas dentro do teu núcleo, e você como ser humano físico aqui, né? Esse corpinho aqui, nessa existência, a lapidação vem do teu casamento e dos teus filhos. Não existe outra ferramenta. Não existe. Falo de experiência, da minha experiência de um casamento de vai fazer 14 anos, com 2 filhos, um menino e uma menina. O poder do desejo, da convicção. Eu sou muito convicto de uma série de coisas, tenho fé numa série de outras coisas, e são coisas diferentes na minha experiência de vida. Sim. E eu sempre tive convicção que eu ia ter um casamento, que eu ia ter 2 filhos. Perfeito. E cá estamos, né? Perfeito. Não existe lapidação melhor para um ser humano do que ele querer ser melhor e ele ter uma lapidação horizontal e uma lapidação vertical. Então, resumindo, não é saudável uma pessoa querer viver para si mesma, né? Sempre para um cônjuge, A para os troco do quê? filhos, para o outro. Vou viver para mim mesmo. A troco do quê? Porque você sozinho não vai ser a melhor pessoa do mundo se você não tiver alguém para te lapidar. Então você viver para si mesmo já não vai fazer de você a melhor pessoa que você pode ser, porque você precisa de alguém. Desafios externos a você que vão te... Não, e você é o ser que executa. Não tem como você ser o observador. Putz, é verdade. E é o observador que é o observador que vai pegar o que você não vê. Para você enxergar Que é a ilha, tudo. precisa sair da ilha, Porque, né? Ué, é não claro, tem como. eu tô vivendo dentro das minhas crises, do meu mapeamento de tudo que eu construí dentro de mim. E o observador tá aqui e tá falando, cara, o único problema é que você tá indo pra lá, cara. E é pro outro lado. Pro outro lado, né? Só isso, você tá fazendo cara. tudo certo. Você só tá indo, você só pegou a estrada pro lado errado. Só isso você vê. E você não vai saber se não tem placa nenhuma na estrada. Você tem que ter alguém falando, cara, é pra lá, ó. E esse trabalho incrível que é desenvolvido na Clínica Grimaldi, né, que é sua e da Olivia, onde as pessoas, vamos imaginar que alguém aqui esteja interessado em bater um papo com você, com a Olivia, conhecer um pouco do propósito da empresa, ou assistindo talvez esse podcast tenha, poxa, eu decidi, eu confrontando aqui as minhas crenças, decidi parar de mentir para mim mesma, para mim mesmo, e eu quero emagrecer, eu quero tratar disso, eu quero viver melhor para o meu cônjuge, quero viver melhor para os meus filhos, para o próximo. Onde é que essas pessoas encontram? Como é que entram em contato com você, com a empresa? Nas redes sociais, primeiro contato fácil. A Olivia tem um perfil muito ativo no Instagram, muito ativo mesmo. Eu tenho lá, dentro do possível, faço um pouco. Tem o site da clinicagrimaldi.com.br. Esse é sempre o primeiro contato. Mas o Instagram é bom porque ele é mais, ele não é institucional. É o contato bastante, com a né? gente, entendeu? Então, por exemplo, a Olivia fala do trabalho dela no Instagram dela, ela falando, e não no Instagram da clínica, entendeu? E eu também. Então esse contato principal acontece inicialmente pelo Instagram, principalmente, e aí lá tem todos os contatos, todas as informações possíveis, as pessoas conseguem chegar na gente. Pode deixar aqui. Claro, com certeza, os vamos dados deixar pra todos os facilitar. dados. E o local do atendimento, onde é aproximadamente? A É em São clínica Paulo, é né? no centro de São Paulo, na Centro região de São central Paulo. de São Paulo, capital, Perfeito. mas nós fazemos teleatendimento. Então não importa de onde a pessoa possível, esteja. não importa onde a pessoa está, a gente tem então teleatendimento perfeito, e cara. para os tratamentos que exigem que a pessoa esteja num lugar, nós temos uma série de parceiros pelo Brasil todo, aí a gente consegue indicar lugares para a pessoa fazer os tratamentos de gente Perfeito. conhecida, boa. Ó, que papo, hein, cara. Infelizmente eu tenho que chegar naquele Nossa. momento em que eu digo assim, foi bom demais, mas ele acha que acabou, não acabou. Pra gente praticamente acabou, mas pra ele ainda não. Por quê? Porque agora, você vai olhar pra esta lente aqui, ó, e você vai deixar um recado pra pessoa que passou aqui quase 1h30 ouvindo a gente bater um papo. Então, ó, esse é o teu momento ali, ó, direto, olho com olho. Repito o que a gente falou aqui. É muito importante você buscar ser uma pessoa melhor, não por você, também por você. E você vai ser integralmente satisfeito com você mesmo, quando você é capaz de pegar o teu melhor e ativar uma faísca, uma esperança na vida de outras pessoas. Faça isso por você, porque vai ser a melhor sensação da tua vida transbordar algo teu no outro. É isso. E você quer falar alguma coisa depois disso? Poético. Porque a tua lente também tá ali te olhando, ó. Poético que ele trouxe, né? Agora você se vira aí nos 30. Eu só apresento. Essa é uma Vou repetir a frase de todo dia, de todo episódio. Eu sou eu e a minha narrativa. Se não salvo ela, não salvo a mim mesmo. Seja responsável a respeito de quem você é. Pare um tempo. Sabe? Não é tudo que você vai enxergar na tua reflexão que você vai gostar. Mas pelo menos você precisa saber dar um nome para as coisas, sabe?
A nossa vida tem sido uma vida configurada para nós estarmos anestesiados sobre o que acontece internamente e externamente também. Então, essa falta de objetividade leva a gente a não saber dar nome para os problemas. O que é o tédio? O que é o medo? O que é a tristeza? O que é a fome? O que é desejo? O que é vontade? O que é ideia? O que é sonho? O que é meta? O que é objetivo? Então, quando você olhar para dentro de você, você vai encontrar um monte de confusão. Mas com o tempo você vai conseguir dar nomes. Poxa, isso aqui é bom e eu quero manter. Isso aqui é um comportamento que não é tão legal e eu quero mudar. Você não precisa ter todas as respostas. Mas, pelo menos, faça as perguntas. Vai ajudar. Eu vou pegar esse gancho aqui, porque nomeie os seus divertidamente. É isso. Pega os seus divertidamente, ele deu nome para cada um deles, que vai resolver. Antes de terminar, eu vou mostrar para vocês assim, olha que chique agora a gente tá. Canequinha, vou até mostrar para você aqui, cara, olha, cara, aos pouquinhos, ó. É pra lá, ali, ó. Tem canequinha agora, cara. Agora a gente tá em outro nível agora, é isso. O que eu quero deixar para você nesse final desse episódio, assim, eu ainda estou tentando absorver, né? Ou quase 1h30 de análise aqui, a gente está tentando meio que absorver, mas pense sobre a vida. Reflita especialmente sobre as coisas que você acha às vezes mais fúteis. Porque, na minha experiência, tudo que eu achava que era muito fútil era exatamente os pilares principais que eu precisava resolver para poder entrar na minha zona de conforto hoje. Né? Que tá legal hoje por enquanto, meu sofazinho tá ali e tal. Amanhã eu não sei, a gente tá falando só do hoje porque eu só tenho hoje. Reflita, pense sobre as coisas, sabe? Busque essa definição, nomeie seus divertidamente, porque dessa forma é que você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor para você e para os outros, porque ninguém é uma ilha, né? Isso, a gente vive em sociedade e todos precisamos de todo. Quero te agradecer, muito obrigado por vir aqui importado de São Paulo, não é isso? Mais um convidado importado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por tudo que você compartilhou. Eu acho que as terapias vão bombar essa semana, depois de tudo que as pessoas vão ouvir aqui da gente conversando. Muito obrigado, um bom retorno para São Paulo. E para você, eu te espero no próximo episódio, o episódio 17. Valeu! Tamo junto.